Destaque importante, hein? Começou nesta sexta-feira as campanhas para as eleições municipais por todo o Brasil. A partir de agora, os candidatos a prefeitos e vereador já podem entregar santinhos, promover panfletagem, fazer comício, participar de eventos e também pedir votos. Também já está permitida a veiculação de propaganda eleitoral gratuita em comerciais de rádio e TV. Em São Paulo, o candidato à reeleição Ricardo Nunes começou sua campanha participando de uma missa no início da manhã na Catedral de Santo Amaro. Já o deputado tomou café da manhã em sua casa na Zona Sul da cidade com sua vice, o deputado federal Guilherme Boulos. O apresentador José Luiz da Atena começará sua corrida eleitoral na cidade de Aparecida, onde vai visitar o Santuário Nacional. Pablo Marçal realizou uma visita ao bairro Cidade Tiradentes, na Zona Leste. A deputada Tabata Amaral visitou uma escola municipal em uma área periférica da capital paulista. Por fim, Marina Helena vai participar de uma sabatina e o lançamento público de sua candidatura vai acontecer somente no sábado. Começar essa com o Roberto Mota. Mota, campanha eleitoral começando. Agora a gente pode observar os candidatos fazendo participando daquelas caminhadas com seus correligionários, segurando a criança no colo, distribuindo o santinho, apertando a mão dos idosos, vai na padaria, toma aquele cafezinho, faz o V da vitória para a Câmara, enfim. Isso faz parte do clichê, né, da campanha eleitoral. Só que em um mundo cada vez mais digitalizado, essa campanha de rua faz a diferença, é um ingrediente importante ou mais acaba contribuindo para a captação de imagens para abastecer o digital, as redes sociais, que hoje também tem um peso muito importante, né? Você esqueceu a ida à missa, Caniato, e o pastel com caldo de cana na feira. Verdade. Se falhar isso aí vai dar problema. Olha, começou a campanha Salve-se Quem Puder. Eu já participei de 2 campanhas eleitorais. E eu nunca participei de nada que fosse tão desgastante. A campanha, se eu não me engano, dura 45 dias. Né? Em cada um desses dias, é como se você fizesse aí umas 10 a 15 entrevistas de emprego. Sabe aquela situação que você está sob tensão e que você não pode dar resposta errada e que aquilo é fundamental para a sua vida? Imagine passando por isso 15 vezes por dia, todos os dias. Você tem que ser agradável com pessoas que você mal conhece. Você tem que ouvir as maiores barbaridades e asneiras e sorrir. Vão exigir que você resolva todos os problemas da segurança, da saúde, da educação, do transporte, do emprego em 30 minutos. E funciona assim, eles te fazem 100 perguntas. Você responde 99 delas perfeitamente. Mas basta uma resposta que você dê, uma que não corresponda ao que a pessoa gostaria, e aí ela já diz, não vou mais votar nesse cara não, esquece. Portanto, tenham piedade dos candidatos. Começou a campanha Salve-se Quem Puder. Você, Luiz Felipe Dávila, campanha eleitoral iniciada no dia de hoje, enfim, agora a gente vai observar aqueles santinhos sendo distribuídos nas ruas, também os candidatos destacando o número para que os eleitores coloquem na urna, pedem votos de forma expressa, mas o que muda na dinâmica da campanha quando o digital tem um peso tão importante, hein, Dávila? Sim, o digital tem um peso importante, mas, Caniato, a coisa que tem um peso mais importante, principalmente numa campanha municipal, é gastar sola de sapato. É preciso andar muito, conversar muito com as pessoas. E se o candidato conversar muito e com ouvidos abertos, talvez entenderá melhor os reais problemas que afligem as pessoas em determinados bairros, poderá escutar boas sugestões. Concordo com o Mota que tem muita coisa que não serve para nada, mas também tem boas sugestões e tem uma avaliação melhor, um pulso melhor para entender os problemas, as ansiedades e as aspirações dos eleitores. Tudo isso pode ajudar muito a melhorar o discurso, as propostas e a atuação. É o momento que eu acho mais importante da campanha, o corpo a corpo do candidato com o povo, para que ele
possa aprender mais dos reais problemas que tiram o sono das pessoas. Quem sabe isso faz com que haja políticas públicas melhores e sempre baseadas em dado e evidência. É isso, os candidatos que disputam as prefeituras e também os cargos de vereador por todo o Brasil já iniciaram as campanhas eleitorais no dia de hoje. Você, Cristiano Beraldo, o que a gente precisa considerar em relação às campanhas no atual momento e faz a diferença gastar a sola de sapato, como bem destacou o Dávila? Tem toda uma dinâmica própria das campanhas que hoje no Brasil passa por uma transição dessas campanhas absolutamente tradicionais, onde você ainda tem um número significativo de políticos que fazem suas eleições com base na compra de votos, enfim, aquele show de horror que a gente já viu tantas vezes sendo protagonizado no Brasil, e você tem campanhas que são absolutamente feitas pela internet. A internet, ela gera uma interação direta com o eleitor e constrói uma base maior do que a gente chama de voto de opinião, né? Aquele voto que não se vende por um saco de cimento, uma consulta médica, um dinheiro aqui, outro ali. É aquele voto em que a pessoa vai desenvolvendo a sua consciência para escolher o melhor candidato. Esse é um processo que ainda está bem no início no Brasil. Muita gente que tem opinião política ainda não tem uma clareza do seu papel em todo esse processo da democracia e, sobretudo, da importância dele cobrar, não com bravatas, não com xingamentos, mas cobrar, acompanhar as votações nas câmaras de vereadores, acompanhar tudo aquilo que as prefeituras, Brasil afora, os prefeitos vão publicando, determinações que vão vindo do executivo. Você tem que participar, pelo menos, da vida da sua cidade, é o mínimo. Não podemos esperar que todas as pessoas vão ler projetos de lei lá na Câmara dos Deputados, as decisões do Senado, aquilo tudo com profundidade e tal, mas na sua cidade, a decisão que está sendo tomada ali pelo prefeito e pelos vereadores vai impactar na tua rua, o trânsito que você pega, a escola do teu filho, enfim, isso tudo você tem que se envolver. Agora, hoje, como é que está funcionando a dinâmica? As campanhas de rua, elas vão servindo para gerar conteúdos que depois vão sendo editados e cortados e lançados nas redes sociais. E o grande segredo da eleição, sobretudo em São Paulo, que a gente tem visto, é justamente a capacidade que cada um terá de repercutir os seus conteúdos que estão sendo disponibilizados na internet. Pablo Marçal está ganhando de lavada de todos os outros. Agora, isso significa que as ideias são boas? Isso significa que é o melhor nome para São Paulo? Não, só isso não basta. Então as pessoas precisam ser cuidadosas, cautelosas, entender que a pessoa eleita nessas eleições terá um impacto direto nas suas vidas. Então não ache que é algo desconectado. Não desperdice seu voto votando numa pessoa absolutamente aleatória. Pesquise. É fácil hoje encontrar informação sobre os candidatos. Pesquise, vote com convicção e cobre os eleitos. Sem dúvida alguma, esse aspecto que envolve o digital, a repercussão de um corte, uma frase de efeito na rede social também pode gerar uma certa confusão, né, Mota? Teve uma situação pontual no último debate entre dois candidatos. Um dos candidatos postou aquele vídeo e teve 40 milhões de visualizações. Poxa, as pessoas imaginam, nossa, 40 milhões de visualizações, arrebentou. Mas qual é a conversão disso para voto, né? É preciso considerar que trata-se de uma figura nacional, pode ter sido assistido por todos os estados do Brasil, milhões de pessoas em outros estados que não vão votar em São Paulo. Então, é difícil você mensurar o sucesso na rede social fazendo um recorte somente para a cidade de São Paulo, sobretudo quando a pessoa é conhecida nacionalmente, no caso, sobretudo, dos mais midiáticos, né, Mota? É muito difícil fazer essa avaliação, Caniato. Eu já participei de uma eleição onde alguns candidatos tinham uma presença gigantesca na rede social e não conseguiram se eleger. Uma coisa não se traduz automaticamente na outra. Eu vejo que a nossa cena política, quando você compara com o que acontecia 20 ou 30 anos atrás, né, eu não tenho certeza se o cenário de hoje é mais favorável ou menos favorável ao eleitor. Eu muitas vezes acho injusto as cobranças que são feitas ao eleitor. Como eu já disse aqui, o eleitor escolhe uma opção de um cardápio que não foi ele que montou.
Como é que funciona isso? Eu sou obrigado a escolher um desses 6, mas eu não quero nenhum desses 6. Eu quero uma outra pessoa que eu conheço, que eu sei que é competente. Por que eu não posso votar naquela pessoa? Acho que isso é um questionamento bastante razoável. Quanto a essa história das redes sociais, dos cortes, etc. e tal, eu ainda acho que a gente está melhor, numa situação melhor com rede social, do que a gente estava antes. Vocês lembram da época em que não tinha rede social? Então, o que você usava para escolher um candidato? O sujeito aparecia lá na tela e falava: eu sou o Roberto Mota, meu número é 4723, vote em mim, puf, sumia. Era isso que você tinha para decidir o seu voto. Então, por pior que seja, por mais, às vezes, bizarro que seja esse cenário de rede social, é muito melhor do que o que a gente tinha antes. Eu acho que a gente está num processo onde as pessoas estão aprendendo a filtrar as informações e cada um tem que aprender a fazer isso mesmo, sozinho, sem tutela. Agora, eu acho que a gente precisa ajudar o eleitor. Como? Primeiro, através do voto distrital, né? No caso aqui, se aplicaria para a eleição de vereador, né? Não para o cargo majoritário de prefeito. E a outra é criando uma federação de verdade. E aí eu acho que isso é o segredo para o que o Beraldo sugeriu, né? O Beraldo sempre dá uma bronca aqui no eleitor, né? Você tem que se interessar, você tem que participar. Beraldo, eu não sei muito bem qual é a diferença que a minha participação faz. Agora, imaginemos que a gente fosse uma federação de verdade. Imaginemos, por exemplo, que o Estado de São Paulo pudesse criar a sua legislação penal. Os paulistas querem prisão perpétua para assassino. As pessoas iam se entusiasmar. Imaginem que mais coisas pudessem ser resolvidas no município, ao invés de em Brasília, né? Exemplos bobos, né? Se eu não me engano, quem regula o horário de funcionamento de banco é o governo federal, né? Porque isso é legislação do sistema financeiro. Mas por que São Paulo não pode ter a sua própria regulamentação? Por que São Paulo não pode decidir em que dias os shoppings funcionam? Por que essas coisas têm que ser resolvidas por um burocrata em Brasília? Eu acho que esse seria o grande incentivo para o brasileiro achar que o seu voto vale. Menos Brasília, mais Brasil. Vamos tirar poder dos burocratas em Brasília e vamos trazer o poder e os recursos para os municípios. Pois é, quer fazer um comentário em cima do que disse o Mota, Beraldo? Não, só rapidamente, o Mota tem razão, assim, a gente, né, quando eu falo, sobretudo, eu coloco um peso grande no papel do eleitor. E, Mota, na verdade, eu acho que é uma provocação para o próprio eleitor refletir, se interessar e se envolver, porque até a mudança do Pacto Federativo, que é o que estabelece essa regra de funcionamento dos estados e da União, isso, para mim, tem que ser alterado de forma urgente e até para isso a gente depende das assembleias legislativas. As pessoas que muitas vezes não dão bola para quem votam para deputado estadual, olha só que papel essencial que os deputados estaduais têm em relação à mudança do Pacto Federativo. Então, até para mudar isso, a gente precisa da mobilização do eleitor. Então, eu fico fazendo essas provocações para que cada vez mais a gente tenha pessoas com consciência sobre a sua responsabilidade. Quer fechar você, Davi lá? Só um ponto aí a favor do Mota e outro a favor do Beraldo, né? Ou a favor do Mota é exatamente isso. Nós temos que descentralizar o poder e aprovar o voto distrital. Eu defendo o voto distrital há mais de 30 anos nessa defesa. Por quê? Porque isso vai ajudar a reduzir o número de candidatos. Porque uma das coisas, na cidade de São Paulo agora, a gente provavelmente tem uns 1.300 candidatos a vereador. Aí, né, Beraldo, como é que você vai analisar 1.300 candidatos? Não tem condição. E por que isso? Por causa do tal do coeficiente eleitoral. O que é isso? Cada vez que você vota num candidato, você não vota só no candidato, você vota também na legenda, no partido. E é essa soma do voto dos partidos que ajuda a eleger candidatos. Então, os partidos todos têm o maior incentivo para lançar o maior número de candidatos. Então, você imagina em 45 dias procurar a biografia de 1.400 candidatos, 1.200 candidatos. É impossível. Então, aí nós temos que ter o voto distrital para diminuir brutalmente esses votos e aí sim você ter a capacidade de avaliar de forma criteriosa quais são os melhores candidatos. Um complemento rápido. E mataria também o puxador de votos, né? Pegar a celebridade
que iria ter uma quantidade enorme de votos para ajudar os demais, não é isso, Dávila? É verdade. Eu vou dar só um exemplo. A última eleição municipal em São Paulo, em 2020, para um vereador se eleger com voto próprio, sem precisar desse voto da legenda, ele precisava ter 92 mil votos. Sabe quantos vereadores foram eleitos que tiveram 92 mil? Só 4. Aliás, um deles foi o delegado Palumbo. Mas então só 4. O resto vive do cheque especial da legenda. Então isso distorce demais a representatividade. Por isso nós precisamos do voto distrital para saber quem é o candidato do seu bairro, e aí você vai poder fiscalizar, cobrar e provavelmente analisar com muito mais critério o perfil dos candidatos que estão disputando a eleição no seu distrito.